Imagine como seria viver em uma época em que a ideia de um ser maligno, conhecido como anticristo, era usada para explicar crises, ameaças e incertezas no mundo. Hoje, vamos desvendar como o mito do anticristo foi construído ao longo dos séculos, explorando os contextos históricos e políticos que moldaram essa figura sombria e poderosa. E o mais surpreendente é que na última parte vamos revelar uma perspectiva crucial e muitas vezes ignorada, que pode mudar para sempre o entendimento sobre esse personagem. Antes de mergulharmos fundo, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe um like, compartilhe e comente. Esse conteúdo vai trazer revelações históricas e análises críticas que desafiam as interpretações mais comuns. E temos certeza de que vai despertar sua curiosidade e te fazer pensar de um jeito novo. A ideia do anticristo não surgiu do nada. Ela se desenvolveu em um contexto de intensas crises políticas e religiosas que remontam aos primeiros séculos do cristianismo. De acordo com estudiosos como Elaine Pagels e Bart Ehrman, essa figura representava muito mais que um simples vilão. Ela era um reflexo dos medos profundos e das lutas de poder que dominavam a época. Para entender a origem do anticristo, precisamos voltar ao contexto do Império Romano, onde os primeiros cristãos enfrentavam perseguições brutais. Nesse cenário, o anticristo era uma representação dos opressores romanos e dos líderes que, segundo os cristãos, desafiavam a autoridade de Deus e do próprio Cristo. Nos escritos do apóstolo Paulo e nos textos do Novo Testamento, como na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4, encontramos as primeiras descrições do homem do pecado, aquele que se exalta acima de tudo o que é considerado sagrado. Paulo fala de uma figura que se levantará contra Deus, promovendo engano e destruição. Porém, é interessante notar que ele não menciona o termo anticristo especificamente, mas sim uma personificação da oposição ao divino. Muitos estudiosos interpretam esse homem do pecado como uma metáfora dos governantes romanos que, na visão dos cristãos, eram os representantes máximos da opressão. Com o tempo, esse conceito foi se transformando, especialmente com o crescimento da Igreja e o estabelecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano. É nesse período, durante as tensões e conflitos internos na Igreja, que a ideia do anticristo começou a adquirir contornos mais definidos. Diferentes líderes religiosos, como Tertuliano e Santo Agostinho, usaram o conceito para identificar ameaças externas e internas à Igreja. Isso demonstra como o mito do anticristo era, em grande parte, moldado pelo contexto político. Ele se tornava uma ferramenta poderosa para unir os fiéis contra supostos inimigos e heresias. Mas não pense que o mito ficou restrito ao contexto romano. No período medieval, o anticristo evoluiu novamente, ganhando novos significados. As cruzadas, por exemplo, trouxeram uma nova perspectiva sobre esse personagem. Ao longo desse período, a figura do anticristo foi associada a diferentes grupos considerados inimigos da fé cristã, como os muçulmanos e os judeus. Essa relação foi incentivada pelos próprios líderes da época, que viam nos infiéis uma ameaça que precisava ser combatida. O medo e o fervor religioso se uniam, reforçando a ideia de que o anticristo estava agindo através dessas outras culturas. O mais interessante é perceber como, em momentos de crise, o mito do anticristo era ressuscitado e adaptado às novas circunstâncias. Durante a Peste Negra, por exemplo, que devastou a Europa no século XIV, o anticristo voltou a ser um tema relevante. Para muitos, a peste era um sinal do fim dos tempos, e a ideia de um ser maligno estava fortemente associada ao caos e à morte que assolavam as cidades. Nessa época, o anticristo passou a ser visto como uma entidade mais abstrata,
uma manifestação do mal que se infiltrava na sociedade, promovendo destruição e desespero. Se pensarmos bem, a figura do anticristo sempre esteve em sintonia com o medo do desconhecido e a necessidade de um inimigo comum. E é interessante como, mesmo com o avanço do conhecimento, essa ideia nunca desapareceu. Pergunto a você, por que acreditamos com tanta facilidade em personagens como o anticristo? Comente abaixo sua opinião, compartilhe sua visão sobre essa questão intrigante. Neste primeiro bloco, vimos que o anticristo, desde os primeiros séculos até a Idade Média, foi uma construção coletiva moldada por forças históricas e políticas. Mas isso é apenas o começo. Nos próximos minutos, vamos ver como o mito foi reinterpretado durante o Renascimento e como essa figura continuou evoluindo até os tempos modernos. Se você quer descobrir como a política moderna e as transformações religiosas reformularam o anticristo, fique por aqui. A jornada só está começando. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com quem também se interessa por essa análise histórica crítica. Agora que entendemos o papel do anticristo nos primeiros séculos e na Idade Média, vamos avançar para o Renascimento, uma era marcada por revoluções culturais e religiosas que transformaram profundamente a sociedade europeia. Imagine uma época em que as ideias estavam em constante choque. Enquanto novas descobertas científicas surgiam, a religião ainda exercia um controle rígido sobre a sociedade. O conceito de anticristo foi reinterpretado novamente, ganhando características mais complexas, e passou a ser um símbolo das lutas intelectuais e espirituais daquela era. No século XVI, a Reforma Protestante explodiu na Europa, trazendo novas críticas e questionamentos à Igreja Católica. A figura do anticristo passou a ser associada diretamente ao papado por reformadores como Martinho Lutero e João Calvino. Lutero chegou a declarar que o próprio Papa era o anticristo, ou pelo menos seu representante na Terra. Em seus escritos, ele denunciava as práticas corruptas da Igreja e afirmava que o anticristo estava disfarçado de santidade. Esse uso do termo tinha um propósito claro. Ao associar o Papa ao anticristo, Lutero conseguia canalizar a insatisfação popular com a Igreja, construindo um movimento que desafiava o poder estabelecido e afirmava a necessidade de uma reforma profunda. Os teólogos católicos, por outro lado, responderam rapidamente. Eles reverteram a acusação, afirmando que os reformadores eram, na verdade, os agentes do anticristo, já que ameaçavam a unidade da fé cristã. Esse jogo de acusações servia a uma função política clara. Ambos os lados queriam legitimar seu poder e deslegitimar o oponente. Assim, o anticristo se tornou uma ferramenta poderosa de propaganda em uma Europa dividida entre católicos e protestantes. Vale destacar que essa concepção não se limitava ao campo religioso. Muitos pensadores do Renascimento viam o anticristo como uma metáfora das forças opressivas que impediam o progresso e o conhecimento. Em um período em que as descobertas científicas desafiaram visões estabelecidas, como a teoria heliocêntrica de Copérnico e as investigações de Galileu, a imagem do anticristo foi usada para representar tudo o que bloqueava o avanço da verdade e do entendimento humano. O próprio Giordano Bruno, um filósofo que defendia ideias avançadas sobre o universo, foi condenado por heresia e, em muitos sentidos, visto como um opositor da ordem religiosa, quase como um anticristo filosófico. Essas disputas revelam algo fascinante. A figura do anticristo era adaptada para representar qualquer coisa que desafiasse a ordem e a estabilidade de uma era. Isso mostra como esse mito não era estático, mas sim uma construção que se modificava de acordo com as necessidades e os conflitos do momento. Pergunto a você, será que essa tendência de buscar anticristos em nossos adversários continua até hoje?
Quem seriam os anticristos da nossa sociedade contemporânea? Deixe sua opinião nos comentários. A partir do século XVIII, com o Iluminismo e a ascensão de ideias mais racionalistas, a figura do anticristo passou a ser questionada de uma forma nova. O foco agora estava em uma leitura crítica e histórica dos textos bíblicos, e estudiosos começaram a investigar a Bíblia com um olhar mais científico, em busca de desvendar suas origens e seus contextos. Nesse cenário, a ideia do anticristo foi desmistificada, transformando-se em um símbolo psicológico e moral, mais do que um ser real ou sobrenatural. A visão do anticristo como uma ameaça tangível começou a perder força, sendo substituída por uma representação mais abstrata. Ele era, agora, um símbolo dos medos humanos mais profundos e das forças de opressão social. Influenciados por filósofos como Voltaire e Rousseau, intelectuais da época defendiam que o verdadeiro anticristo era, na realidade, o fanatismo religioso que negava o progresso. Para muitos, o medo do anticristo era uma ilusão criada para manter as massas controladas, um mecanismo para impedir que as pessoas questionassem o poder. Esse período de transformações trouxe consigo uma nova maneira de interpretar o mito que influenciaria profundamente o pensamento moderno. Ainda assim, o século XIX trouxe uma reinterpretação. Com o surgimento do movimento milenarista, a crença de que o anticristo estava para se manifestar na Terra ganhou popularidade novamente. Movimentos apocalípticos e religiosos, como o Adventismo e outras vertentes cristãs, começaram a pregar a iminência do retorno de Cristo e a chegada de uma era de conflitos. O anticristo voltou a ser um símbolo forte que representava o mal prestes a se manifestar antes da redenção final. Essas reinterpretações mostram o poder do mito do anticristo de sobreviver e se adaptar. Embora novas visões racionais tenham surgido, a ideia de uma força que desafia a ordem divina continuou a ressoar nas pessoas, em especial em momentos de crise. Para muitos, a figura do anticristo sempre será uma ameaça tangível, uma força a ser temida. No entanto, se olharmos para essa construção histórica, podemos questionar: será que a necessidade de uma figura do mal não reflete nossos próprios medos e fragilidades? Neste ponto, estamos prontos para avançar para os tempos modernos. Na próxima parte, vamos ver como a ideia do anticristo foi moldada no século XX e como se transformou em uma figura culturalmente impactante no cinema, na literatura e na política. Esse é o momento de ver como o anticristo, antes uma figura religiosa, passou a fazer parte do imaginário coletivo. Se chegou até aqui, deixe um comentário com a palavra imaginário, para sabermos que você está acompanhando essa análise. Ao entrarmos no século XX, vemos o mito do anticristo ganhando um novo sentido, agora adaptado ao contexto cultural e político de uma sociedade em transformação. A era das guerras mundiais, da ascensão dos regimes totalitários e das crises econômicas foi marcada por profundas mudanças na forma como as pessoas viam o mundo e, inevitavelmente, o anticristo também foi reinterpretado. Na literatura e no cinema, ele deixou de ser apenas um personagem religioso para se tornar uma figura que simbolizava o medo do totalitarismo, da destruição e do avanço desenfreado da tecnologia. Imagine-se na década de 1930, assistindo ao surgimento de líderes como Adolf Hitler e Joseph Stalin. Para muitas pessoas, esses líderes representavam o mal absoluto, figuras quase mitológicas que personificavam o próprio conceito de anticristo. Intelectuais e teólogos começaram a associar esses ditadores a uma versão moderna da força maligna que a Bíblia descreve, adaptando as profecias a um novo contexto. Nesse período, o anticristo passou a ser interpretado não apenas como um indivíduo, mas como uma metáfora para sistemas de governo que subjugavam e oprimiam populações. Pensadores como Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer,
que viveram e escreveram durante o regime nazista falavam sobre o espírito do anticristo como uma representação da opressão política que negava a dignidade humana. Essa ideia é fascinante. O anticristo deixou de ser uma entidade puramente religiosa para se tornar uma crítica a governos e ideologias que, segundo esses pensadores, corrompiam os valores éticos e morais da humanidade. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento da indústria do entretenimento, o anticristo passou a ser um personagem explorado amplamente pelo cinema e pela literatura. Filmes como O Bebê de Rosemary e A Profecia trouxeram uma nova perspectiva, introduzindo o anticristo como uma figura apocalíptica e assustadora, um ser sobrenatural que traria o caos ao mundo. Essas produções refletiam os temores de uma época marcada pela Guerra Fria e pelo medo constante de uma destruição global. De maneira interessante, o cinema ajudou a popularizar o anticristo como um personagem de terror, reforçando o imaginário de uma figura sombria que desestabilizaria a humanidade. Mas não foi só no cinema e na literatura que o anticristo se tornou um tema central. Nos Estados Unidos, o medo do comunismo durante a Guerra Fria intensificou a percepção de que o anticristo poderia estar presente em líderes e ideologias contrárias ao modelo capitalista ocidental. Muitos evangélicos norte-americanos passaram a identificar o comunismo como uma ameaça profética, relacionando-o ao anticristo e ao apocalipse. Essa visão foi especialmente reforçada com a publicação da obra A Agonia do Grande Planeta Terra, de Hal Lindsey, que se tornou um dos maiores best-sellers de literatura apocalíptica. Lindsey popularizou a ideia de que o anticristo surgiria a partir de uma coalizão política, especialmente no Oriente, e que ele lideraria um governo mundial. Isso refletia o temor de que os inimigos ideológicos do Ocidente dominassem o mundo. Aqui, vale lembrar que a popularidade desse conceito não era apenas uma questão religiosa, mas também política. Nos Estados Unidos, pastores e líderes influentes como Jerry Falwell e Pat Robertson usaram essa ideia do anticristo para mobilizar os fiéis contra ideologias consideradas ameaçadoras. Assim, o anticristo se transformou em um símbolo de resistência cultural, servindo como justificativa para que a sociedade americana se mantivesse vigilante contra o que chamavam de inimigos de Deus. A partir do final do século XX e início do século XXI, a imagem do anticristo começou a se diversificar ainda mais. Com o avanço da globalização e a intensificação dos debates sobre ética e tecnologia, o anticristo passou a ser visto também como uma metáfora para o risco da desumanização. Escritores como Philip K. Dick, em obras como Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, questionavam o impacto da tecnologia e do capitalismo desenfreado. Para Dick, a figura do anticristo podia ser interpretada como uma crítica à perda de humanidade em um mundo cada vez mais mecanizado e materialista. Esse tipo de representação moderna do anticristo mostra como o mito continuou a se adaptar aos medos e ansiedades da nossa era. Curiosamente, em nosso tempo, o anticristo é visto em diversas manifestações culturais, sendo interpretado como um símbolo que ultrapassa barreiras religiosas. Ele é mencionado em séries, filmes e até jogos, refletindo a força que esse mito ainda tem para nos fazer questionar. É como se a figura do anticristo fosse uma constante lembrança de que o mal, muitas vezes, não está fora de nós, mas dentro de nossas próprias estruturas sociais e tecnológicas. E agora, a questão que fica para você: será que o mito do anticristo representa apenas o mal ou também uma projeção de nossos próprios medos e falhas? Esse mito ainda nos afeta, de uma forma ou de outra, mas cabe a cada um decidir qual é seu significado em um mundo moderno. Deixe sua opinião nos comentários.
No próximo e último bloco, vamos explorar uma das questões mais intrigantes de todas, como a figura do anticristo é vista no século XXI e por que, para muitos, ele ainda representa uma ameaça real. Vamos questionar como a era da internet, das redes sociais e das teorias da conspiração tem influenciado nossa percepção sobre o anticristo e se ainda é possível enxergá-lo com o mesmo temor que as gerações anteriores tinham. Chegamos ao ponto em que o mito do anticristo interage com o mundo contemporâneo, especialmente em uma era onde a informação circula em velocidade inédita e as teorias da conspiração encontram terreno fértil nas redes sociais. No século XXI, a figura do anticristo ganhou novas camadas de complexidade, misturando-se a debates políticos, culturais e tecnológicos. Diferente de qualquer outra época, o anticristo deixou de ser apenas uma entidade associada à religião e passou a ser visto também como um símbolo das ameaças percebidas em diversos aspectos da vida moderna. Um exemplo claro disso é a proliferação de teorias da conspiração na internet. Em fóruns e redes sociais, vemos surgirem interpretações de que o anticristo poderia ser algum líder global, um magnata da tecnologia ou até mesmo uma inteligência artificial. Esses cenários revelam como o medo do desconhecido e da mudança, especialmente no campo da tecnologia, encontra expressão na imagem do anticristo. Com o avanço da inteligência artificial e das tecnologias de vigilância, há uma preocupação crescente de que essas inovações possam ser usadas para controlar ou manipular a população. Uma ideia que ressoa com o conceito bíblico de um governo mundial, sob o comando do anticristo. Interessante notar como essa interpretação é semelhante aos temores do passado, mas com uma roupagem moderna. Se antes o anticristo era associado a governantes opressores ou a sistemas políticos contrários ao Ocidente, hoje ele é visto como uma ameaça vinda do progresso tecnológico ou das grandes corporações que parecem governar aspectos da vida cotidiana. Autores contemporâneos como Yuval Noah Harari levantam questões sobre o papel da tecnologia na criação de um futuro onde a humanidade poderia perder o controle sobre suas próprias decisões. Harari sugere que a tecnologia tem o potencial de transformar o comportamento humano de forma irreversível e que o verdadeiro anticristo talvez seja a própria inteligência artificial, que poderia um dia exercer um poder absoluto sobre a sociedade. Mas não é só a tecnologia que é associada ao mito do anticristo. Nos últimos anos, a política global tem sido marcada por discursos polarizadores e pela criação de inimigos que muitas vezes são vistos como ameaças à moralidade, à fé ou à cultura tradicional. Líderes mundiais, movimentos sociais e até grandes corporações são frequentemente acusados de atuar em nome de uma agenda anticristã. Em certos círculos religiosos, isso é interpretado como um sinal de que o anticristo está ativo no mundo, embora de forma indireta, promovendo uma dissolução dos valores considerados sagrados. Essas visões se alimentam do medo de que forças obscuras estejam trabalhando para desmantelar a sociedade e os valores tradicionais. A pandemia de Covid-19 intensificou essas percepções, com muitos grupos interpretando medidas de isolamento e vacinação como parte de um plano global arquitetado por um anticristo moderno. Embora essas interpretações sejam amplamente desacreditadas pela ciência, elas continuam a crescer e mostram como a figura do anticristo permanece incrivelmente maleável, sendo adaptada para refletir as preocupações e desconfianças contemporâneas. Curiosamente, o anticristo no século XXI também é um reflexo do medo que as pessoas têm da perda de controle sobre suas próprias vidas.
A crescente globalização e a interconexão das economias tornaram o mundo mais complexo, e muitas pessoas sentem que decisões que afetam suas vidas estão sendo tomadas por entidades invisíveis que parecem não responder a ninguém. Esse sentimento de impotência faz com que o mito do anticristo sirva como uma explicação para a desordem e a incerteza que experimentamos na sociedade moderna. Por outro lado, também vemos pensadores mais críticos defendendo que a figura do anticristo nunca deixou de ser uma projeção dos próprios medos humanos, uma criação coletiva para simbolizar as forças que não compreendemos ou que nos assustam. É o que afirma o sociólogo Zygmunt Bauman, que discutiu em seus escritos como a insegurança e a vulnerabilidade são frequentemente projetadas em símbolos que condensam o mal, criando uma sensação de controle sobre o desconhecido. Segundo essa perspectiva, o anticristo é mais uma necessidade psicológica do que uma realidade concreta. Ele nos permite externalizar o que há de incerto e temível, oferecendo uma narrativa para o caos que percebemos ao nosso redor. Com isso, chegamos a uma questão central. O anticristo de fato existe ou é apenas uma construção cultural e psicológica? Para muitos, ele representa forças que estão fora de nosso controle, sejam elas políticas, tecnológicas ou ideológicas. Outros, no entanto, veem o anticristo como uma representação dos medos internos da humanidade, de nossas próprias falhas e da dificuldade de lidar com a complexidade do mundo moderno. Talvez o mais interessante de tudo isso seja a persistência desse mito que continua a nos fascinar, a nos assustar e a nos fazer refletir. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a palavra reflexão para sabermos que acompanhou até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas para mais conteúdo que explora temas como esse com uma visão crítica e profunda. Lembre-se de conferir os vídeos sugeridos na tela para continuar essa jornada sobre os mistérios da história e da religião.